Nós estamos ficando feras em programação, mas ainda resta um assunto que a gente precisa estudar muito bem, pois ele trata-se de mais um pilar na lógica de programação. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar sobre as estruturas de repetição. Olá, seja bem-vindo ao canal da Digital Alquimia. Se você está chegando direto nesse vídeo aqui, é importante que você assista os vídeos anteriores. Então a playlist está aqui no card aqui em cima, assista lá que é para você não ficar perdido, tá bom? Ó, se você não tiver inscrito no canal ainda, se inscreva no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Tem o sininho? Ative o sininho que é para você receber as notificações. Dê sempre o seu like nos vídeos, porque isso ajuda demais a propagar esse vídeo, e compartilhe sempre os vídeos aí nas suas redes sociais para que você possa também contribuir com a propagação da programação aqui no Brasil e todo lugar que fale a língua portuguesa. Se você ainda não estiver no grupo do Telegram, tem um link aqui embaixo do grupo Telegram, tem também na descrição, entre lá porque o grupo do Telegram a gente coloca conteúdos mais exclusivos e também coloca as respostas dos desafios que eu sempre deixo no final desses vídeos. Então vai lá, entre e participe desse grupo do Telegram. A estrutura de repetição ela é tão importante quanto a estrutura de decisão. E com certeza, sem perceber, você também já utilizou. Quer ver? Lembra quando você aprendeu a fazer contas de multiplicação na escola? Lá a professora nos ensinou que a conta de multiplicação nada mais é do que uma repetição de somas. Vamos lembrar fazendo assim uma conta de multiplicação bem simples. Por exemplo, 4 vezes 5. Então a gente pegaria o número 5, mais 5, mais 5, mais 5. Ou seja, a gente repete o número 5 a quantidade de vezes que a gente quer fazer essa multiplicação. Então percebeu? A gente repetiu a quantidade de vezes. E nas estruturas de repetição também existem tipos, como existem vários outros tipos aqui de outros temas que eu falei, e aqui na estrutura de repetição não é diferente. E hoje, nesse vídeo, nós vamos conhecer o tipo enquanto faça, ou como todo mundo conhece na programação, while, né? Em inglês, while, e é esse termo que nós vamos utilizar aqui. E a estrutura básica do while é composta de uma pergunta, e aí dependendo da resposta dessa condição, né, dessa pergunta, ele executa alguma instrução e depois torna a perguntar. E aí ele para esse ciclo a partir do momento que essa condição for falsa. Então, quando ela for verdadeira, ele executa a instrução, pergunta de novo, executa a instrução e pergunta de novo, e assim por diante. Mas como eu sempre digo aqui, a melhor maneira de entender é praticar. Então vamos para o Service Studio para a gente fazer os nossos exemplos. Bom, eu já estou aqui com o Service Studio aberto, eu vou criar uma Server Action para poder exemplificar para que vocês possam entender, né, como é que funciona a estrutura básica do while. Ela é bem simples, tá? É só entender esse conceito e depois é fácil de replicar. Por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma pequena estrutura que vai ficar somando 1 a um número. Então, eu vou pegar, vai começar de 0 e ele vai ficar somando mais 1, aí vai ficar 1, mais 1, 2, mais 1, 3, até chegar ao número 10. Tá? Então ele vai ficar fazendo essa repetição, vai somando este número até ele chegar ao número 10. Tá? Então vamos fazer aqui. Eu vou criar aqui, ó, na Server Action que eu criei, eu vou criar uma variável local chamada de número. Tá? Esta variável é que vai armazenar o valor inicial, que no caso, como não tem valor nenhum, vai ser 0. Né? Então o valor inicial vai ser 0 aqui. Agora a gente vai começar com a nossa estrutura propriamente dita. Como eu falei, a estrutura do while ele precisa de uma pergunta e depois ele executa uma instrução. Então quando a gente fala de pergunta ou de condição, né, também a gente pode chamar assim, a gente fala de if, né? Então um if aqui, tá? Aí na condição do if eu vou perguntar o quê? O número, que é a variável, né? Que é uma variável inteira. O número é menor do que 10, porque eu quero que ele ande até 10, né? Eu quero que ele vá andando, enquanto o número for 1, eu quero que ele execute, tá? Então vai ficando mais claro conforme eu vou fazendo, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui número menor do que 10, né? Então, como é que o número começou? Começou como 0, né? Quando não tem valor, ele está como 0 ali. Então, o número é menor do que 10? Sim. Se sim, o que eu faço? Faz alguma coisa. Né? Executa a instrução, como eu falei, condição, se for verdadeiro, executa a instrução, é o que a gente vai fazer. Então vamos colocar uma instrução aqui, é um assign, né? Uma instrução é um assign. Legal, e como é que funciona agora? Funciona assim, ó.
true para cá, né? Então, se o número for menor do que 10, vem para o assign. Beleza? O que vai fazer o assign? Eu vou falar assim, ó, número, né, que é a variável, vai ser igual a ela mesmo, ao que contém nela, mais 1. Ou seja, se ela estava com 0, 0 mais 1, 1. Se ela estava com 1 mais 1, 2. E assim por diante. Eu vou somando, né, os valores. Legal. E agora? Mas onde é que está a estrutura de repetição? É justamente aí. Ó, eu vim aqui, perguntei, número é menor do que 10? É. Se for, cai para cá. Depois, vai para onde? Vai para o fim? Não. Eu volto para o if. Tá vendo? Eu arrastei para lá. E ele formou isso daqui, que é o que a gente chama de loop, né? É uma estrutura de repetição. Então ele vai ficar assim, ó. Vamos fazer aqui bem devagar. Ele vai começar aqui no start. Aí aqui ele vai chegar aqui, o número vai estar como 0. Ele vai falar, número é menor do que 0? Sim, número é menor do que 0. Então ele vai cair no true. Ele vai bater aqui e vai falar, ó, número mais 1. Então 0 mais 1, o número passou a ser 1. Legal, ele foi lá e perguntou, o número, que agora é 1, é menor do que 10? Ah, é menor do que 10, então vai lá. Aí ele veio aqui, agora é 1 mais 1, 2. Aí ele voltou, perguntou de novo, número, que é 2, é menor do que 10? Sim, é menor do que 10. E assim por diante, ele vai fazendo, vai somando os números a essa variável até chegar no momento que a condição dê falso, aqui, né, quando o número for 10 ou acima de 10, ele vai dar como false e vai morrer, vai acabar o nosso processamento aqui. Então é dessa forma que funciona a nossa estrutura de repetição, o nosso while. Então ele sempre pergunta primeiro para depois executar alguma condição. Se, por exemplo, essa variável número já começasse como 20, ela nunca iria passar por esse cara aqui, ela já ia direto para o fim. Então, gravem bem isso. No while, ele sempre pergunta para depois executar uma instrução. No while, ele sempre pergunta para depois executar alguma instrução, tá bom? Então, o primeiro exemplo é esse, é um exemplo bem simples, mas que já nos ajuda a entender bastante como ele funciona, tá? Vamos fazer outros aqui para que vocês possam ficar mais fácil, né? Mais fácil de entender isso daqui. Eu não sei se você percebeu, mas só nesse exemplo aqui, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma tabuada, né? Tabuada do 1, né? Porque eu vou somando de 1 em 1, eu fiz a tabuada do 1, vai até 10, né? Da mesma forma que a gente faz a tabuada do 1, se a gente quisesse mudar para a tabuada do 2, seria bem simples. A gente aqui viria para adicionar mais 2 ao invés de 1, então ele ia somando de 2 mais 2, foi bem parecido com aquele exemplo que eu fiz lá, que falei, 4 vezes 5, né? Então é bem parecido, lá eu fiz 5 mais 5 mais 5 mais 5. Aqui eu estou fazendo agora com o número 2. E aí, para isso daqui ser uma tabuada, a gente também teria que mudar esse número aqui para 20, né? Porque ele vai até o 20. Então, 2, 4, 6, 8 até o 20, que é a tabuada do 2. E assim a gente já teria um algoritmo fazendo a tabuada do 2. Percebe? Então, a estrutura de repetição nos permite fazer essas coisas que a gente percebe que vai utilizar repetições. Isso facilita bastante. Aqui junto a gente usa a estrutura de decisão, mas a estrutura de repetição elas se misturam, né? Que a estrutura de decisão ela faz ir para um lado ou para o outro, só que a estrutura de repetição faz com que a gente circule, né? Repita os passos e assim a gente consegue ter um poder grande de resolução de problemas. Aproveitando que eu estou fazendo esse exercício aqui que já tem a ver com tabuada, eu vou criar um exercício agora para mostrar na tela, né? Para mostrar na página o resultado dessa tabuada aqui. Então vamos lá para a interface, vamos criar aqui uma nova screen que eu vou chamar de exemplo 1. Vou colocar assim, vídeo 10, exemplo 1, ok? Vou criar a nova screen. Para esse exemplo aqui eu preciso de duas variáveis, vou utilizar duas variáveis e a preparation, que é aquela ação que é executada sempre que a tela é carregada, que a página é carregada. Então, ó, botão direito, adicionar uma variável que eu vou chamar de resultado. Resultado, tá certo. Essa variável eu vou deixá-la como texto mesmo, tá? E vai ser esse cara que vai exibir aqui, ó, tá? Eu vou já jogar ele para lá. Eu vou criar uma segunda variável que vai ser número, vai se chamar número. Esta variável vai ser um inteiro, ok? E o terceiro
negocinho que eu vou fazer aqui é adicionar a preparation, que é onde vai estar nosso algoritmo propriamente dito. Perfeito? Então tá aqui nossa preparation. Vou puxar um pouco para cá para ter espaço, tá? E vamos começar a nossa brincadeira aqui. Primeiro, o que eu quero fazer? Eu quero fazer que ele mostre essa tabuada do 2, pode ser, ou a tabuada do 3, vai, tabuada do 3. Então eu vou colocar um if aqui e vou falar que a condição é número menor do que 30. Se o número for menor do que 30, faz alguma coisa, né? Beleza. Se fizer alguma coisa, o que ele vai fazer? Vai executar uma instrução. Para isso, eu tenho que puxar o true para cá e retornar do assign para o if de novo. Isso daqui caracteriza essa estrutura de repetição, tá? Beleza? E aqui no assign, a gente vai colocar duas condições. A primeira, eu vou atribuir valores à variável número, que vai ser número, vai ser igual ao número mais 3, que é a tabuada do 3 no caso, né? O segundo passo eu vou fazer dentro do mesmo assign aqui, perfeito? Que eu posso fazer várias instruções, né? Atribuir valores no mesmo assign para não ter vários assigns aqui no nosso flow, para não ficar um negócio muito grande, eu consigo resumir fazendo tudo aqui. É mais prático, tá? Aqui eu vou colocar o seguinte, na variável resultado, que é uma variável do tipo texto, tá? Ela é do tipo texto. Ela vai receber o seguinte, ela vai receber o conteúdo do que já tem na variável resultado, tá? Ou seja, se tiver um valor, a variável vai receber esse novo valor, porque quando a gente coloca uma variável igual a alguma coisa, ela sobrescreve o valor que tem ali, tá? Então, se tinha 1, você colocou o número 2, passou a ter só 2. Variável é um espacinho na memória, lembra daquela aula lá no começo, tá? Então, ele vai receber o mesmo resultado, o que já tiver nessa variável, mas além do resultado já receber o que ele já tiver, porque eu quero manter o que ele tem lá, tá? Eu quero manter. Então, ele vai manter o que já tem lá e eu vou acrescentar mais alguma coisa. Para eu fazer isso, eu utilizo mais, né? Que eu estou concatenando. Quando a gente fala de variáveis de texto e a gente coloca o mais, a gente está concatenando. Então, por exemplo, se eu coloco assim, L mais E, se é uma variável de texto, vai ficar Lê, tá? Então, é diferente, ele não soma L com E. Ele vai ficar L mais E, vai ficar Lê. Então, eu poderia colocar ali L mais E mais O, vai ficar Léo, tá? Então, é assim que funciona na variável de texto. O nome disso é concatenar, é o que eu estou fazendo aqui. Então, estou concatenando valores em texto, vou chamar assim, valores em texto, tá? Então, eu estou somando o resultado mais o número, que é o número atual. Então, o resultado, vamos pensar que o resultado no começo é nada. Então, nada mais o número, qual vai ser o primeiro número? O número começa em 0, ele soma mais 3, então o primeiro número é 3. Então vai ficar assim, 3 na variável de resultado. Aí eu vou concatenar mais uma coisa aqui. Só que eu vou escrever, eu vou digitar assim, ó, entre aspas, vírgula, espaço. Aí vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui em algum lugar na tela para vocês entenderem. Então vai ficar assim, no primeiro momento vai estar... não tem nada, né? Vai chegar aqui, não vai ter nada. Aí a variável número vai passar a ser 3. E aí o que vai acontecer? A variável resultado também não tem nada, mas vai ter a concatenação do número mais vírgula. Então a primeira vez que ele bater aqui, ele vai gravar nessa variável resultado número, que é o 3, e o vírgula. Na próxima vez ele vai pegar o 3, né? Vai pegar o 3 ali que já está no resultado, vai acrescentar de novo o resultado, só que com mais um número. 3 mais 3, 6. Então vai estar assim, 3,6, e assim por diante, tá? Então, a gente vai ver funcionando, acho que pode ficar mais claro de vocês entenderem. Legal, a gente fez isso daqui, só que a gente precisa fazer mais uma coisa aqui. O que que é? De prática, quando a gente fala de variáveis, e principalmente sempre quando a gente trabalha com variáveis, o ideal é que a gente, quando a gente vai começar a trabalhar com uma variável, é que a gente inicialize a variável. Esse é o nome, né? Porque a gente não sabe se naquela variável já existia algum valor. Então a gente utiliza esse conceito de inicializar uma variável.
para que a gente zere o valor dela e garanta que a gente não vai utilizar um valor lá que já existia nessa variável, que a gente às vezes não sabe ou pode estar em memória. Então, para isso, a gente aqui em cima, ó, logo depois que ele der o start, a gente vai colocar um assign e vai falar o seguinte, ó, na variável número, a gente vai atribuir o valor 0. E na variável resultado, eu vou atribuir o valor vazio, assim, abre e fecha aspas. Dessa forma, eu garanto que sempre que ele executar esse preparation, o que vai acontecer? Ele vai zerar as variáveis para que não tenha erro nos nossos resultados. Isso pode acontecer. Se eu não fizesse isso, talvez quando carregasse a página, os números que viessem eram os números que estavam antes. Então a gente tem que fazer isso para garantir a integridade aí do nosso algoritmo. Vamos fazer um publish e vamos testar para vocês entenderem o resultado que isso daqui acontece, que vai dar o resultado aqui. Terminou? Vamos abrir aqui para a gente testar. Então clica com o botão direito aqui, vai em abrir em browser. Então o resultado ficou dessa maneira. Então, ó, 3,6, e assim por diante. Ele foi colocando a vírgula. Eu espero que vocês tenham entendido, porque é difícil de explicar, né, isso daqui que eu fiz, né, ainda mais para quem está começando. Mas isso daqui é uma forma de concatenar, né, os valores em variáveis que são do tipo texto, ou são do tipo string, que a gente pode chamar de string também. A gente pega nada mais, nada menos do que o texto e vai, né, colocando um do ladinho do outro. É como se a gente estivesse fazendo, colando, né? Sabe aqueles trabalhos de escola que a gente tem que fazer recortes de revista e colar? É como se a gente estivesse fazendo isso. Então a gente está colando um pedacinho de texto um ao lado do outro, tá? Beleza? Vamos fazer um segundo exercício, só que agora eu quero acrescentar o conceito de contadores, né? Contadores. Quando a gente usa essa estrutura de repetição, a gente também pode utilizar o conceito de contadores. Para que serve esse conceito de contadores? Por exemplo, aqui toda vez que eu quero fazer uma tabuada nova, eu tenho que mudar em dois lugares, né? Eu tenho que mudar o número aqui que eu quero somar e também tenho que mudar a condição aqui, porque o número vai ser maior, o último número, né? E o contador, eu consigo falar o seguinte, ó, eu quero que você vá até determinado número do contador, então é mais fácil. Então, para esse exemplo aqui, eu mudaria só uma coisinha ali. Então, vamos colocar um contador aqui, ó, vamos lá. Deixa eu abaixar um pouco, vou clicar com o botão direito, adicionar variável, chamar de contador. Essa variável vai ser do tipo inteira também, o contador é do tipo inteiro. Eu já vou vir aqui nesse assign e vou falar assim, ô contador, você também começa em 0, beleza? Começa em 0. Aí uma das alterações é aqui, ó. Aqui nessa condição, ao invés de eu olhar para o número menor do que 10, não, eu vou olhar contador, aí eu só quero que ele faça a contagem até 10, então contador é menor do que 10, tá? Então contador menor do que 10? Se sim, ele vai repetindo, beleza? Agora, aqui eu também tenho que colocar a variável contador. Só que eu vou falar assim, ó, contador é igual à própria variável mais 1. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu só mudei o contador, porque quem vai controlar a quantidade de vezes que essa repetição vai acontecer é o contador. E é justamente esse o nome dele. Ele vai contar quantas vezes a gente pode fazer esse ciclo. E aí, para esse caso específico, eu já sei que eu vou contar ele tantas vezes, tá? Então, eu estou utilizando um contador aqui. E aí, ó, o que vai acontecer? Eu vou chegar aqui, né? Vou zerar as variáveis e vou começar. Ah, contador no primeiro momento é igual a 0. Contador é menor do que 10? É. Pum, ele veio para cá, fez o negócio, somou mais 1. Somou mais 2, somou 3, 4, até chegar a 10. Então, a gente repetiu, né, a tabuada do 3 até o número 10. Então, foi até o 3 vezes 10. Ah, se eu quisesse mudar a tabuada agora, é só eu vir aqui e mudar. Ah, agora eu quero com 7. Eu não preciso mais vir aqui no nosso if, na nossa condição. E facilita por esse lado, porque eu já sei quantas vezes que eu quero repetir esse nosso ciclo, vou chamar assim. Perfeito? Beleza. Vamos fazer vamos compilar isso daqui, né? O nome que a gente chama isso, compilar ou publicar, tá? Clica no número 1 para que a gente possa testar e vocês possam ver que o resultado passou a ser o mesmo, só que nos facilitou agora, né? Ele facilita porque a gente não precisa mais mudar, se preocupar em mudar em dois lugares. E isso daqui que eu fiz vai servir também para você pensar como resolver o desafio que eu vou deixar para hoje. Então, ó, vou abrir aqui, eu vou dar um refresh,
vou atualizar a página aqui, ó, ele vai agora atualizar para a tabuada do 7. Tá vendo? Mesma coisa, só que eu utilizei uma variável contadora. E aí se eu quisesse mudar, agora eu não quero mais a tabuada do 7, eu tenho que vir aqui só mudar. Agora é 6, agora é 9. Eu não preciso mais mudar o valor, porque antes eu mudava aqui 9, eu teria que colocar aqui, ó, na condição, teria que colocar menor do que 90. Dessa forma, eu já facilito a nossa vida. Então, baseado nisso tudo que a gente viu aqui, eu quero deixar um desafio, como eu sempre faço, para vocês resolverem sozinho em cima desse exemplo aí. Por isso que eu fiz esse exemplo. Então, eu vou ler o enunciado, vai estar aqui na tela também para vocês lerem, que é o seguinte. Vamos ler e vamos tentar, eu vou tentar dar uma ajudadinha para vocês. O usuário deve entrar com um número a ser calculado e a quantidade de multiplicações, e o sistema deve exibir todos os resultados. Por exemplo, se eu entrei com o número 2 e a quantidade 5, ele deve exibir 2, 4, 6, 8, 10. Lembra daquele exercício primeiro que eu dei aqui, só falando sobre o conceito da estrutura de repetição, que eu falei da multiplicação? Então ele vai ter que entrar com dois números. Lá ele teria que entrar com 4 e o 5, ou seja, 4 vezes 5. É uma multiplicação, então eu vou falar o número que eu quero multiplicar e quantas vezes ele vai multiplicar. E aí a gente vai usar a mesma estrutura, só que entrando com valores, tá? Então a gente vai fazer lá dois inputs, mais um botão e ele tem que exibir o resultado final. É bem simples, vai. Pô, acho que eu deixei bem fácil para vocês poderem resolver aí, beleza? Se você quiser deixar algum comentário aqui embaixo desse vídeo, por favor, deixe comentário aqui embaixo. Quiser falar sobre algum tema, sugerir algum outro tema, escreva aqui embaixo nos comentários. Aqui embaixo é especialmente para isso. Se você ainda não estiver no grupo do Telegram, é importante você entrar, participar, porque lá a gente sempre coloca alguns conteúdos, principalmente também os conteúdos que eu mostro aqui, como que eu fiz a resolução desse desafio aqui que eu deixei para vocês. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva no botãozinho vermelho, ative o sininho para você ser notificado sempre que a gente postar um novo vídeo aqui no canal. Não esqueça de dar os seus likes, de compartilhar, principalmente com aquele seu amigo, aquele lá que você está pensando agora, que sempre quis aprender a programar, aqui ele vai aprender a programar com certeza. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!